Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 30 de janeiro. O escândalo do Banco Master continua quente, continua agitando Brasília. E se há um político encrencado nele, é justamente o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB. Em depoimento à Polícia Federal, Daniel Vorcaro, o dono do finado Banco Master, disse ter tratado com Ibanez Rocha da compra de parte do Master pelo BRB, o Banco Estatal de Brasília. Essa aquisição, que no fim das contas foi proibida pelo Banco Central, teria a intenção de, na verdade, encobrir fraudes de 12 bilhões de reais, pelo menos, por trás de negócios feitos pelo BRB com o Banco Master. A oposição a Ibanez Rocha pede o impeachment do governador, um processo que correria no Legislativo local, a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A oposição pede também uma investigação criminal do Ministério Público contra o governador. Esses pedidos terão consequência? Ibanez Rocha escapa do escândalo? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, o Fábio Félix. Ele que é deputado distrital pelo PSOL. Então, deputado, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e a todo mundo que acompanha também o programa. Muito bem, para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Gosta aqui do nosso canal no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Então, deputado, eu lhe perguntaria inicialmente o seguinte: o seu partido, o PSOL, é autor de um dos pedidos de impeachment do governador Ibanez Rocha. A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai abrir na semana que vem, em fevereiro. Esse pedido, mas não só ele, há um outro pedido de outros partidos também, terá consequência. Qual é o clima, você diria, o ambiente dentro do Legislativo do Distrito Federal nesse momento, diante do escândalo do Banco Master? Olha, primeiro assim, é um escândalo com tentáculos em todos os poderes da República, é um escândalo monumental e ele tem uma uma parte, um ingrediente muito importante no Distrito Federal. É importante esclarecer começando a falar isso, porque o Distrito Federal acaba sendo a unidade da federação que se envolve com seu banco público no que eles tentaram ser a solução final para esse processo, que era o salvamento e o escamoteamento do tamanho da crise que o Banco Master já enfrentava e já era sabido por muita gente na República Brasileira. Nós apresentamos o impeachment do governador Ibanez Rocha logo após sabermos das 4 reuniões que ele manteve com o banqueiro Vorcaro, uma dessas inclusive na casa do próprio Vorcaro, nas tratativas e no processo de tratativa da compra do Banco Master e também nesse mesmo processo que o BRB já vinha comprando os ativos do Banco Master. Então, a gente soube do envolvimento direto do governador Ibanez Rocha nesse processo. Até pouco tempo, nem se imaginava que esses pedidos de impeachment seriam protocolados. Eles foram protocolados. Há uma mudança de clima, há uma mudança de temperatura, onde na cidade o clima é de desconfiança e de questionamento do papel do governador Ibanez Rocha quando ele coloca em risco, risco de morte, o Banco de Fomento, o Banco Público do Distrito Federal. Então, hoje, mesmo o presidente da Câmara sendo presidente do partido do governador, que é o MDB, a gente não sabe o dia seguinte, se tem novos desdobramentos à investigação, se fica comprovado, né, a participação direta do governador Ibanez Rocha, como me parece, porque a digital dele está no processo de negociação direta com o Vorcaro. Se fica comprovada a participação dele nessa delinquência com o BRB, me parece que pode andar o processo de impeachment contra ele na Câmara Legislativa. Então, eu acho que isso depende muito do aumento da temperatura. Obviamente que há uma base parlamentar muito sólida em torno do governo Ibanez Rocha, mas
tudo que é sólido, no meio de uma crise muito profunda, pode se desfazer. Então, também isso tem a ver com a mobilização da sociedade, com a desconfiança que se amplia na sociedade e com os novos desdobramentos da investigação. Perfeito. Deputado, muito tem sido noticiado aí na imprensa sobre contatos, lobbies tentados pelo banqueiro Daniel Vorcaro no governo federal em defesa do Banco Master. O banqueiro esteve, por exemplo, com o presidente Lula no final de 2024. O banqueiro também contratou como consultores do Master alguns figurões lulistas, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, o hoje ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. Mas o governo Lula foi quem, através do Banco Central, fechou o Master e, através da Polícia Federal, prendeu o Vorcaro. No caso do governador Ibanez Rocha, esse lobby do banqueiro parece ter tido um desdobramento diferente, não? É isso que torna Ibanez Rocha uma figura particular nesse escândalo? Com certeza. Eu acho que, primeiro, esse desenho que você faz, ele traz algumas reflexões para nós. Existem podres poderes e relações colocadas na República Brasileira, e a gente sabe disso. Essas relações, elas levam em consideração o andar de cima da sociedade, os mais ricos, os bilionários, os banqueiros com acesso direto aos palácios, seja o Palácio do Planalto, ao Palácio do Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, aos grandes escritórios de advocacia que têm vínculo com o alto poder judiciário brasileiro, e isso tudo tem que ser questionado do ponto de vista ético, né, com a construção de códigos de conduta. Eu posso achar ruim que o presidente da República receba os banqueiros brasileiros, e ele recebeu o Vocaro, assim como recebeu, imagino, muitos outros, a gente sabe disso, os donos de conglomerados de varejo e etc. Mas essa é uma prática que existe, né, no Brasil, a gente sabe disso. Também acho um equívoco que precisa ser combatido, não só um equívoco, algo assim, imoral, que ministros do Supremo mantenham relações diretas com escritórios de advocacia dos seus familiares e que, por isso, esses escritórios sejam alavancados a contratos milionários e isso ajude a enriquecer ministros do Supremo Tribunal Federal. Posso achar isso sim um absurdo. Mas é preciso nessa crise, porque ela tem tantos tentáculos, ela tem tantas frentes, que a gente possa hierarquizar o tamanho das culpas e os processos criminosos que me parecem acontecem aí. E um deles trata exatamente do governador Ibanez Rocha. Porque uma coisa é você receber um banqueiro num palácio. Uma coisa é você fazer uma contratação questionável do ponto de vista ético. Isso já é muito ruim. É preciso que seja denunciado, né? Mas outra coisa é você gastar 16 bilhões de reais de um banco público diretamente, agindo não como governador, supostamente, mas como um lobista, né, de um banqueiro para salvar aquele banco, comprando ativos que não foram auditados, ativos podres, ativos que não estão confirmados, num clima que já é um clima de suspeição. Então, o crime está cometido. Então é diferente de você receber. Se ele tivesse só recebido o Vorcaro e não tivesse comprado, tentado comprar o Master e não tivesse comprado 16 bilhões de ativos, ele não estava sofrendo impeachment. Eu podia achar ruim, eu podia denunciar, eu podia achar moralmente questionável, mas não estava sofrendo impeachment. Mas aí nós estamos falando da digital do governador num processo que, do meu ponto de vista, me parece que tem que ser investigado como criminoso, que é não só reuniões com Vorcaro, como a utilização do patrimônio do Distrito Federal, porque o BRB tem como sócio majoritário o GDF, que é o governo do Distrito Federal, utilizar o governo do Distrito Federal num processo de salvamento e compra de ativos fraudulentos. E não dá para se dizer, pelo próprio depoimento do Vocaro, que já não existia, se existia uma suspeição anterior, porque se existia uma suspeição anterior. Então, é preciso que se fale isso. Então, como é um negócio muito grande, muito monumental, cheio de vertentes a investigação e informações, e hoje nas redes sociais você vê que toda hora se dá um novo furo sobre quem encontrou, quem encontrou é um problema? Pode ser um problema. Mas quem encontrou e já, obviamente, utilizou uma estrutura de poder para ajudar, beneficiar, esse sim tem o DNA lá. Né? Então, se você compara os números, é importante que se olhe para esses números. Por exemplo, o Instituto de Previdência do Rio investiu quase 1 bilhão no Banco Master, né, nos ativos do Banco Master. O BRB investiu cerca de 16 bilhões. 12 bilhões me parecem que já estão ali consolidados como ativos que podres ou questionáveis. Então, assim,
Tem uma diferença de envolvimento nessa crise. O governador Ibanez conseguiu colocar o Banco Público de Brasília no centro dessa crise, né? E óbvio que isso não minimiza o papel de outros poderes, de outros agentes e atores envolvidos nesse processo, né? E outras questões que nós temos que levantar dessa investigação, inclusive da relação com o Supremo Tribunal Federal, mas não me parece também que a gente não tenha que hierarquizar. E hierarquizando, a gente sabe que a responsabilidade que pesa hoje sobre o governador na investigação é uma responsabilidade muito maior. E uma contextualização breve aqui para quem nos assiste. Quando a Polícia Federal, no final do ano passado, em novembro precisamente, realizou uma operação chamada Compliance Zero sobre falcatruas no Master, o foco dessa investigação era justamente a relação do Banco Master com o BRB, o Banco Público de Brasília. E foi naquele mesmo momento que o Banco Central fechou o Banco Master em razão de trambicagens das quais o BRB participou. Agora, deputado, depois dessa revelação de que Daniel Vorcar, em depoimento à Polícia Federal em 30 de dezembro, mencionou ter tido encontros com Ibanez Rocha para tratar da aquisição parcial do Master pelo BRB, o governador deu uma declaração dizendo: entrei mudo e saí calado nessa conversa, nessa reunião. Qual a sua opinião sobre isso? Cola essa versão? Primeiro que tem mais reuniões aí, né? Será que ele entrou mudo e saiu calado em todas as conversas? Nessa, ele disse que entrou mudo e saiu calado. Na casa do próprio Vorcaro, né? Eu desacredito. O governador Ibanez Rocha é uma personalidade extremamente eloquente, é um governador de uma unidade da federação. Não imagino ele saindo mudo e entrando calado em qualquer reunião que ele participe, pelo perfil que o governador tem, a forma como ele se comunica e se relaciona. Então, do meu ponto de vista, não convence ninguém da população do Distrito Federal. E também, só a informação desses encontros e a gente sabendo a culminância, a insistência do governador pela compra. Porque também, André, eu não acompanhei só esse processo a partir dessas reuniões que foram reveladas agora. Eu sou deputado distrital. Eu estou no plenário da Câmara Legislativa. Eu votei contra a autorização para a compra do Banco Master, porque o governador enviou um projeto de lei assinado por ele, com a digital e a assinatura dele. É assim que chegou o projeto de lei que queria autorizar e que autorizou, porque foi aprovado na Câmara, a compra do Banco Master pelo BRB, sendo vendido pelo presidente do banco do BRB, Paulo Henrique, naquele contexto, como um grande feito da sua gestão e um grande investimento do BRB, né, trazendo uma série de números, de análises. O que a gente vê hoje é o BRB na beira do precipício, sofrendo uma crise assim impensável, a partir de uma tentativa deles de fazer essa compra. E eu vi de perto a pressão do governador Ibanez Rocha para que aquele projeto fosse aprovado em tempo recorde na Câmara. Porque o projeto de lei que autorizava a compra do BRB pelo Banco Master, ele chegou na Câmara Legislativa numa sexta-feira. E ele foi votado na terça-feira, no mesmo dia que ele foi lido. Então foi votado em tempo recorde. Porque o governador ligava diretamente, ele e seus secretários, para os deputados distritais, pedindo para que eles votassem aquele projeto. Alguns deputados, inclusive, constrangidos, sem compreender a dinâmica, a profundidade, os interesses. A gente não teve sequer uma audiência pública, um debate público, uma apresentação de dados públicos feita pelo o presidente do banco, Paulo Henrique. Foi uma reunião a portas fechadas. Então, assim, houve uma insistência na apresentação dessa matéria, depois uma pressão em cima da base do governador, mesmo constrangida, que votou, uma parte constrangida, que votou a apreciação daquela matéria naquele contexto. Então, eu vi de perto a temperatura que se colocou na Câmara para que aquilo fosse aprovado quanto antes. E a pressão que o governador colocou depois no Banco Central. Porque o governador, logo depois que o Banco Central decidiu não aprovar a compra, o governador disse que ele usa um termo, né, que ele ia para o pau, que ele ia questionar, que ele ia em outras instâncias. Então, ele falou isso, depois ele mudou a posição dele e recuou e disse que ia aceitar a decisão do Banco Central. Mas primeiro ele disse que é para cima do Banco Central, né? Porque ele inclusive atribuiu aquela decisão ao PT, né, e aos partidos de esquerda de forma geral. Então é importante dizer isso, porque parece hoje que o Ibanez agora não sabe de nada, que todas as decisões foram tomadas pelo presidente Paulo Henrique, que não foi ele que deu as entrevistas, que não foi ele que assinou o projeto de lei que autorizava essa compra. Então,
o envolvimento dele nesse processo foi um envolvimento personalíssimo. Ele esteve presente como um agente político no processo de compra do Banco Master pelo BRB, na tentativa dessa compra. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, você já o mencionou, era ele à frente do BRB no ano passado, quando o Banco Público tentou comprar parte do Master. Disse também em depoimento à Polícia Federal que discutiu essa aquisição do Master com o governador ibanês. Não faz sentido imaginar que o Paulo Henrique Costa tentou levar adiante essa negociação por conta própria apenas também, não? Ibanês teve algum tipo de participação, quem sabe dando ok, pode ir adiante, se é que não fez mais do que isso, se é que não mandou o Paulo Henrique Costa fazer essa operação, não? Na verdade já está provado aí, inclusive o próprio Ibanez confirmou que ele teve especificamente com o Vocaro, ao longo do processo, né, ele esteve na sala. Se no melhor cenário, que não é do meu ponto de vista não é verdadeiro, que ele tivesse entrado mudo e saído calado, ele esteve lá. Ele ouviu os termos da negociação, ele estava diretamente envolvido no processo de negociação da compra, sendo, obviamente, estando lá um fiador dessa compra. Né, e é bom dizer que a relação do BRB com o Banco Master, ela não começa em 2025 com a tentativa de compra dos 49% menos um que eles chamam, do Banco Master, que era assim que seria efetivada a compra, né. Essa negociação começa nos anos anteriores, porque o BRB em 2024 comprou bilhões de ativos do Banco Master e ao longo de 2025 continuou as compras independente da compra, da aquisição em si do banco, as compras de ativos foram sendo feitas ao longo de 2024 e 2025. Então, é importante que se registre aí, esse processo também. Então, a participação direta do governador, né, seja no processo político da Câmara Legislativa, tendo enviado o projeto de lei pressionado, né, os deputados distritais a votar em tempo recorde essa matéria, seja nas entrevistas públicas e seja agora confirmado nas reuniões com o próprio banqueiro, isso está muito claro. Né, eu acho que não há como questionar. Né, o que se tem que se apurar pela investigação é se houve, nesse caso, o cometimento de crime, e aí a Polícia Federal vai poder dizer, e os investigadores, né, o Ministério Público Federal vai poder tomar sua decisão sobre qual rumo a investigação deve seguir, é isso que nós temos reivindicado. Você mencionou, explicou agora para quem nos assiste, a partir de 2024, quando o Master passou a ter uma crise séria de liquidez, ou seja, faltava dinheiro em caixa, o BRB aparece para socorrer o banco, comprando do Master carteiras de crédito que depois o Banco Central descobriu que eram de mentira. E em 2025, a tentativa de comprar um pedaço do Master seria, na verdade, ao que parece, para encobrir as fraudes de 2024. Nessa semana, nós soubemos que, em depoimento à Polícia Federal, uma diretora do BRB disse ter ouvido de Paulo Henrique Costa que a compra do Master pelo BRB seria justamente para salvar o Master. A pergunta em cima disso tudo aqui é o seguinte: o que explica, na sua opinião, esse empenho todo do governo ibanês para salvar Master e Daniel Vorcaro? É política? É o quê? A sua pergunta ela é perfeita, né, e ela nos ajuda a elucidar o que aconteceu ao longo desse processo. O BRB, ele foi instrumentalizado politicamente por Ibanez Rocha e por outros agentes que nós ainda não sabemos, agentes ocultos nesse processo que precisam ser investigados para prolongar a sobrevida do Banco Master. O Banco Master já era apontado pelo Banco Central como um banco problemático, inclusive apontado pelo próprio mercado, sem liquidez. Ele já tinha sofrido uma série de alertas ao longo dos últimos anos, né, 2024, 2025, e o BRB foi instrumentalizado, mesmo antes da tentativa de aquisição do Banco Master, o BRB foi instrumentalizado politicamente para prolongar essa sobrevida do Banco Master. Então isso é importante que seja dito, porque a gente às vezes foca na aquisição completa do banco, que foi a tentativa de compra pelo BRB do Banco Master, mas para além dessa tentativa, o BRB ele foi utilizado na compra de ativos, né, no varejo, que não são varejo, né, que são bilhões e bilhões, na compra de ativos no varejo para garantir a liquidez que o Banco Master não tinha. Então, para mim, isso tem um significado. Né? Existem interesses ocultos, existem interesses clandestinos que nós não temos conhecimento, que pautaram essa tentativa de compra do
Banco Master pelo BRB. Eles foram fazendo isso de forma paulatina, de forma recortada e depois queriam buscar uma solução final. Quem foi o arquiteto da solução final, nós não sabemos, mas os agentes da solução final de salvamento do Banco Master, para tentar esconder a falcatrua e todas as falcatruas do Banco Master, os agentes políticos finais desse processo, dessa solução final, foi o governador Ibanez Rocha, o presidente Paulo Henrique, está claro, porque eles tentaram garantir e efetivar essa aquisição. Nós queremos saber quem são todos os arquitetos dessa tentativa de aquisição. De onde vieram as ordens, os comandos? Quem apresentou o Vorcaro ao governador Ibanez, ao Paulo Henrique, que já me parece conhecia ele há muito tempo, e que pediu que isso fosse feito? Quem fazia pressão nesse sentido? Essas perguntas que a investigação precisa responder para nós. Vamos colocar aqui em cena um personagem nacional, senador Ciro Nogueira. Ele que é presidente do partido PP Pato Pato, que é também o partido da vice-governadora do Distrito Federal, a Celina Leão. Ciro Nogueira é do Piauí, assim como Ibanez Rocha é do Piauí. Paulo Henrique Costa tinha ligações com Ciro Nogueira quando foi alçado ao cargo de presidente do BRB. Por aí a gente começa a entender um pouco mais essa história, deputado. O que você acha? Olha, eu penso que o governador Ibanez Rocha, ele vinha num processo de articulação partidária, político-partidária no DF, para consolidação de uma coligação para sua candidatura ao Senado, agora esse ano, em 2022. Essa costura fina que ele fazia, ela buscava envolver vários partidos. O da vice-governadora Celina Leão, que seria alçada governadora, como candidata a governadora, também o PL, liderado por Valdemar Costa Neto, enfim. E ele tentava encaixar nesse xadrez uma série de candidaturas, a vice, uma segunda candidatura ao Senado que seria do PL, com a Michelle ou uma outra candidatura, as suplências. Essa costura vinha sendo feita. E eu não tenho dúvida que o senador Ciro Nogueira, ele era um agente político absolutamente envolvido nesse processo de costura, porque os figurões nacionais viviam nessa negociação. Tem fotos, inclusive, do governador com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, né, dizendo que poderia ter o apoio do PL nessa negociação. Então, uma das hipóteses, né, apontadas por muitos nos bastidores da política no Distrito Federal, óbvio que não confirmada, porque essas conversas, elas quem participa dessas conversas muitas vezes acaba não revelando o teor completo delas, mas o que se sabe, né, o que se fala nos bastidores é que a influência dos partidos do Centrão, dos líderes dos partidos do Centrão sobre Ibanez Rocha era muito grande para que, de alguma forma, ele fizesse alguma entrega, que eu não sei quais eram essas entregas, talvez pudessem ser entregas relacionadas a essa aquisição ou a essa relação com o Banco Master, não sabemos, não posso confirmar, e que para isso depois, como consequência, ele conseguiria costurar os acordos eleitorais que consolidassem as candidaturas, né, e o caminho eleitoral que eles quisessem percorrer no DF. Isso é o que se fala de bastidores, nós não sabemos. A gente sabe que as eleições movem muitas pessoas, né, em muitos sentidos. Então essa é uma hipótese que é veiculada muito nos bastidores da política do Distrito Federal, essa relação. Agora, o próprio governador em si, ele já é um figurão do Centrão brasileiro, né? Ele é alguém que veio da advocacia, que tem grande influência no poder judiciário, que tem relação com ministros de diferentes casas, desembargadores, é alguém que tem relações políticas e institucionais diversas, então também é alguém que pode ter esse nível, algum nível de influência. Mais umas pecinhas nesse quebra-cabeça aí, em torno de Ciro Nogueira. O senador, no ano de 2024, propôs no Congresso Nacional uma mudança na Constituição para aumentar os valores pagos pelo chamado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo privado que serve para cobrir correntistas que tenham sido clientes de bancos falidos, bancos que tiveram problemas de caixa. O senador Ciro Nogueira foi ministro de Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que Flávia Arruda, uma política do Distrito Federal, foi ministra de Jair Bolsonaro também, os dois, Ciro e Flávia, no Palácio do Planalto. Ao final do governo Bolsonaro, Flávia Arruda foi trabalhar no Banco Master como diretora de Relações Institucionais, que é um cargo que tem por delegação fazer justamente contatos políticos.
que você diria sobre mais esses elementos que eu coloquei agora aqui? Eu acho que está faltando direita nas manchetes dos jornais sobre o que está acontecendo agora no Brasil, sobre esse escândalo. Que me parece que alguns setores da imprensa brasileira, assim, eu tenho essa impressão lendo, né, colocam a crise que a gente está vivendo como se fosse uma crise que atingisse todos os lados de forma igualitária. E não é, né. O Zettel, que é um dos investigados nesse processo, ele é um dos principais doadores da campanha de Bolsonaro e da campanha de Tarcísio, né, que está envolvido nesse processo. A Flávia Arruda, que virou diretora, né, que é aqui do Distrito Federal, que não é mais Flávia Arruda, é Flávia Pérez, ela é uma das também que foi ministra do governo Bolsonaro. Né? Das unidades da federação que investiram no Banco Master, a grande maioria, 80%, são governadas por partidos do Centrão ou da extrema-direita. Então, assim, é importante dizer que tem tentáculos em várias frentes, é verdade. Mas também é verdade que a direita tem uma responsabilidade e a extrema-direita tem uma responsabilidade muito maior com essa crise. E também está fazendo muito corpo mole para a investigação. O governador Ibanez Rocha, por exemplo, é um apoiador do Bolsonaro. Apoiou o Bolsonaro na última eleição. Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Fez campanha para Bolsonaro. Então, assim como outros envolvidos, como o governador Cláudio Castro, nesse processo. Né? Assim como a ex-ministra, ex-deputada federal pelo DF, Flávia Pérez, também foi ministra do governo Bolsonaro. Então, acho que é importante a gente reforçar o papel da direita brasileira nessa crise que a gente está vivendo agora. Aliás, sobre a ligação de Ibanez Rocha com o bolsonarismo, o governador, pelo menos a equipe dele, se empenhou bastante para convencer o Supremo Tribunal Federal de que Brasília não tinha um estabelecimento prisional adequado para que Jair Bolsonaro cumprisse a sua pena por tentativa de golpe. Foi, ao final, aparentemente, uma tentativa de convencer o Supremo a deixar Bolsonaro cumprir a pena em regime domiciliar, não? Exatamente, eles utilizam. Naquele momento, eu acompanho muito o sistema prisional, né, porque eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos há 7 anos da Câmara Legislativa. E ao longo desses 7 anos, acompanhando o sistema prisional, nunca vi um engajamento de um governador ou de um secretário de Estado, como foi nesse caso, preocupado com a saúde de um apenado. Então, assim, o nível de engajamento em torno de Bolsonaro é um engajamento de afinidade política. É o que se faz por um parceiro, por um companheiro, por um amigo. Então, eles deixaram o cargo, a impessoalidade dos cargos que eles ocupam, né? Me parece isso precisa ser apurado também, para, de alguma forma, incidir diretamente para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. Foi assim que eles atuaram nesse caso. Pediram exames de saúde, questionaram as condições das unidades que eles mesmos dirigem. Eles mesmos, essas condições precárias que eles apontaram, é responsabilidade deles, pela falta de investimento, pela falta de condições de ressocialização. Só que nenhum apenado é melhor que o outro. Nós temos apenados ali que estão há anos, tem gente aguardando julgamento, por exemplo, que está no sistema prisional, né? E tem que ser garantida a dignidade de todas as pessoas. Ninguém está acima da lei. Né? Então eu acho que é muito ruim utilizar o seu cargo atuando como lobista de um campo político e de um partido político ou de um apenado, como me parece foi o caso da atuação do governo do Distrito Federal na questão da prisão de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro foi condenado a 20 anos de cadeia por tentativa de golpe, uma tentativa que teve um capítulo especial no quebra-quebra de Brasília em 8 de janeiro de 2023. Naquela oportunidade, o Supremo afastou Ibanez Rocha do cargo de governador por quase 2 meses. A cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 8 de janeiro de 2023, foi condenada pelo Supremo. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, em 8 de janeiro de 2023, foi condenado pelo Supremo. Por que Ibanez Rocha não foi processado nesse caso, na sua opinião? Pois é, eles, durante a investigação, arquivaram o processo contra o governador, inclusive retornaram ele para o cargo antes do final, né, do prazo que eles estabeleceram como prazo de afastamento do governador. Do nosso ponto de vista, eu fui membro da comissão parlamentar de inquérito que julgou e que avaliou aqui no Distrito Federal o caso do 8 de janeiro. E naquele momento a desconfiança, e até hoje, é muito grande sobre o papel do governo do Distrito Federal, do governador, as relações que ele mantinha quando ele decidiu ali. E para mim ali tem
a participação, digamos, não necessariamente criminosa, porque ele foi arquivado, eu não posso acusá-lo de algo que ele não está devidamente julgado. Mas do ponto de vista político, a minha desconfiança sobre a participação do governador na questão do 8 de janeiro está justamente na nomeação do ministro da Justiça do Bolsonaro, que foi o ministro da Justiça que atuou coordenando os setores da polícia para impedir pessoas de votarem em outros estados. O ministro da Justiça, que atuava diretamente na elaboração e na discussão, esteve nas reuniões, elaboração e discussão da minuta do golpe. Então, quando o governador Ibanez Rocha escolhe esse ministro da Justiça para voltar a Brasília como secretário de Segurança Pública do quintal do Lula, isso não só é uma provocação, né, porque era evidente o golpismo organizado naquele momento no Brasil, como também um indício muito grave de que ele queria dar algum tipo de fôlego e oxigênio para esse golpismo no Distrito Federal. Então, mesmo que não tenha se confirmado a ligação, a conexão direta do governador com os acontecimentos do dia 8 de janeiro, como me parece, ele foi livrado aí da denúncia pela PGR, pelo Supremo Tribunal Federal e voltou ao cargo de governador, ali a gente gera, né, esse processo gera uma desconfiança política muito grande do papel do governador quando ele toma essa decisão, para mim, que é uma decisão sintomática. Primeiro, ela é provocadora, com o governo federal, sabendo exatamente o papel que o Anderson Torres já cumpria como ministro da Justiça do Bolsonaro. Mas, segundo, além de provocadora, ela dava um fôlego, uma sobrevida para a energia e para a organização golpista que estava ainda incipiente, mas de alguma forma consolidada nesse campo político, tentando não reconhecer o resultado das eleições. Então, quando ele insistiu nessa nomeação, ele não só provocou, como colocou ali, de alguma forma, sua digital nesse processo. Levando em consideração essa história do 8 de janeiro, a não denúncia de Ibanez Rocha pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, levando isso em consideração que Ibanez Rocha é um homem do direito, um advogado, antes de ter chegado a governador, tinha sua influência no poder em Brasília, considerando outra frente do escândalo Master, que é o pedido para que haja uma investigação criminal do procurador Paulo Gonet contra Ibanez Rocha. Dá para ter otimismo de que esse inquérito vai sair, o Bonet vai investigar o Ibanez? É difícil a gente saber como as coisas realmente vão funcionar daqui para frente. Mas me parece muito grave que o banqueiro Vorcaro tenha citado especificamente o governador Ibanez Rocha e a importância do governador Ibanez Rocha na articulação de, que vão chamar aqui de salvamento do Banco Master, na compra dos ativos, né? Ele não tem citado, ou não citou, pelo menos nesse primeiro depoimento, uma série de políticos que são citados nos bastidores nessa crise, mas citou o governador Ibanez Rocha. Só mostra a importância do governador Ibanez Rocha nessa crise. Então eu acho que o mínimo que a PGR precisa fazer é abrir uma investigação para apurar diretamente o envolvimento dele. Agora, eu não vou fazer esse exercício, né, de, de, de futuro, né, se isso de fato vai acontecer. De expectativa, a expectativa que eu tenho é que isso aconteça. Que a investigação, né, sobre o governador, o papel, a participação do governador Ibanez Rocha, ela possa ser aberta pelo Procurador-Geral da República. É importante que isso aconteça, né, até para prestar contas à sociedade. Agora, eu sei que tem um elemento que é decisivo para isso, que é a mobilização da sociedade. O clima de desconfiança, eu posso te dizer que no DF, sou morador de Brasília, nascido no Distrito Federal, estou no meu segundo mandato de deputado distrital, onde eu ando na cidade, né? Do crente ao ateu, ninguém acredita que o governador entrou mudo e saiu calado. As pessoas me param na rua, né? E gente que gosta do meu trabalho e que não gosta. Gente que fala para mim, eu odeio o pessoal, Fábio. Mas parabéns pela atuação de vocês nessa crise, que tem sido uma atuação muito simbólica, uma atuação muito correta, muito séria. Então as pessoas sabem que o que está acontecendo agora é grave e acham que é importante que tenha uma investigação. Nas últimas duas eleições, em 2018 e 2022, em números arredondados, mais ou menos, Ibanez Rocha e Jair Bolsonaro ganharam no Distrito Federal por cerca de 60% dos votos. Você diria que na eleição de 2026, que Ibanez deseja disputar para chegar ao Senado, o escândalo do Banco Master, escândalo BRB Master, vai influenciar o eleitorado de Brasília? Eu não tenho dúvida. O escândalo do Banco Master vai ser uma das principais pautas da eleição, até porque a investigação ela vai ocorrer ao longo desse ano inteiro. Então nós vamos ter novas informações sobre o que de fato aconteceu ao longo do ano.
E o Distrito Federal, ele acaba tendo uma importância grande, né, porque como eu já falei aqui algumas vezes, houve o envolvimento direto do nosso banco de fomento, o BRB, né, um banco de grande importância, é um dos poucos bancos públicos estaduais ainda existentes no Brasil. É um banco que paga toda a folha de pagamento dos servidores públicos, e a gente tem muitos servidores públicos no Distrito Federal. É o banco que paga os benefícios sociais das pessoas em situação de vulnerabilidade, que acessam os benefícios sociais da política de assistência social. É um banco que é patrocinador de grandes eventos culturais e turísticos da cidade. Então, é um banco que tem uma importância muito grande para o DF. Né? Então, a gente não pode minimizar isso. É um banco que é o símbolo da nossa cidade. Então, se esse banco está em crise e a culpa é dos agentes políticos que envolveram o banco nesse escândalo nacional, essa vai ser a pauta central da eleição. Então, se o governador acha que vai ser um passeio o processo eleitoral, porque ele conseguiu ser eleito no primeiro turno, e ele foi eleito no primeiro turno com 50 e pouquinho, 50%, vírgula alguma coisa. Não foi ele não foi eleito com 50, 60%. E o Bolsonaro 57%. No segundo turno aqui, ele teve 57%. Nós diminuímos 5% o que ele teve no primeiro turno de 2018, o que ele teve no segundo turno de 2018 para 22. Então, o Lula avançou no Distrito Federal do que foi em 2018 para 2022. E o governador Ibanez também não teve o percentual que Bolsonaro teve um percentual menor, e eu acho que isso vai diminuir muito. Essa eleição não vai ser um passeio, porque nós vamos denunciar nas ruas do Distrito Federal aquilo que tem sido o papel desse atual governo, né? O legado do governador Ibanez Rocha vai ter sido colocar o governo numa crise sem precedentes, ter colocado o BRB numa crise sem precedentes, que pode colocar ele, inclusive, num risco fatal. Então, esse é o legado do governador Ibanez Rocha. Além do que, se eu fosse falar aqui de todos os problemas que a gente enfrenta nessa cidade, né? Seja na saúde, na educação, nas obras paradas, enfim, são muitos os problemas que a gente enfrenta no Distrito Federal, do ponto de vista da existência das pessoas, das políticas públicas, do acesso à dignidade. Mas, para além disso, o legado do governador hoje é ter incluído o Distrito Federal num escândalo de porte nacional e num escândalo sem precedentes, bilionário, utilizando o dinheiro do nosso banco. O BRB não divulgou o balanço do terceiro trimestre de 2025, uma coisa estranha. E a gente tem visto no noticiário que o banco tem quebrado a cabeça para achar uma solução que tape o buraco causado pela fraude em parceria com o Banco Master, sem que esse tapamento do buraco signifique tirar dinheiro do governo do Distrito Federal, porque isso seria muito ruim para a gestão de Ibanez Rocha. Essa arquitetura, ela vai funcionar? Nós vamos ver uma solução que preserve Ibanez Rocha dessa situação de ter que tirar dinheiro do Distrito Federal para botar no BRB? Alguns caminhos são traçados agora para a solução desse problema. Né? O GDF está tentando não colocar a mão no seu dinheiro, até porque ele não tem dinheiro. O GDF tem orçamento. Tem um orçamento grande, de cerca de 40 bilhões, que é o orçamento grande do BRB para o ano inteiro. Só que, quer dizer, mais de 40 bilhões, só que esse orçamento ele é fatiado. Em janeiro, no final de janeiro, você quase não tem dinheiro em caixa, porque o ICMS não foi pago, o IPVA, o IPTU, ITBI, os impostos eles vão entrando ao longo do ano. Então o orçamento ele é fatiado na entrada. Quando o Banco Central manda fazer aporte no BRB, ele está falando de dinheiro, de financeiro, não de orçamento. Uma coisa é ter orçamento, outra coisa é ter financeiro, é ter dinheiro. E o GDF não tem dinheiro, agora em janeiro, para poder fazer esse nível de investimento. Eles estão buscando como segunda alternativa, eles vão precisar fazer aporte, aprovar injeção de dinheiro no BRB ao longo do ano. Isso eu não tenho dúvida. Eles vão precisar apresentar projetos de lei nesse sentido, né? Mas a solução que eles estão buscando agora, me parece, é o que corre nos bastidores e tem sido confirmado pela imprensa, é a busca de um empréstimo para fazer uma injeção de bilhões aí, pelo menos 2,8 bilhões no BRB. Né? Eles querem pegar um empréstimo, eles têm falado em 4 bilhões com o FGC, e deixar como garantia desses empréstimos ao FGC, né? E também tem que passar pela Câmara Legislativa, o governador não pode fazer isso de ofício. Eles querem deixar como garantia a Terracap, ou parte da Terracap, que é a empresa imobiliária de Brasília, que é proprietária de muitos dos terrenos da cidade. Dizem que querem deixar uma parte da SEB IPs, que é a SEB, que é a Companhia de Energia de Brasília, a parte de iluminação pública, né, um percentual da empresa,
E tem uns que dizem até que querem utilizar como padrão, como garantia, outras empresas públicas como a Caesb, que é a empresa de água e saneamento, né, de Brasília. Então, isso ainda tudo nos bastidores, né, e também divulgado pela imprensa, confirmado, mas eu conversei com deputados da base do governo, que me falaram que esse é um dos caminhos que vem sendo estudado. Além disso, o próprio BRB vem vendendo seus ativos, quer dizer, perdendo patrimônio, para poder aumentar sua liquidez. Os ativos sólidos que ele tinha, não os do Master, né, ativos que eram de retaguarda para o BRB, esses ele está tendo que vender para ter maior liquidez e cumprir aí os requisitos que o Banco Central ele pede, né, exige dele. Ou seja, no final dessa história toda, o Distrito Federal, enquanto ente público, sairá patrimonialmente mais pobre, correto? Exatamente. O governador Ibanez Rocha tem vilipendiado o patrimônio público do Distrito Federal com essa proposta de compra do Banco Master e com a compra dos ativos do Banco Master. Né, um insulto, aí, uma violência ao patrimônio do Distrito Federal, seja com essas iniciativas de empréstimo, colocando em risco o nosso patrimônio como garantia, seja a proposta de aporte direto de recursos do Distrito Federal, seja com a venda de ativos do BRB, ativos esses sustentados na realidade, ativos bons do BRB, com a venda desses ativos, tudo isso coloca em xeque o patrimônio público do Distrito Federal. Para terminar, deputado, uma pergunta sobre a generosidade do BRB na gestão de Ibanez Rocha. O governador comprou uma suíte com dinheiro emprestado pelo banco a juro camarada. O governador comprou do BRB em um leilão uma fazenda com 40% de desconto. E o BRB emprestou dinheiro também a juro camarada para Flávio Bolsonaro comprar uma mansão em Brasília. Por que tanta generosidade? O BRB parece estar sendo uma mãe aí para muita gente, né? O BRB é um banco que tinha uma política de eh, financiamento imobiliário que disputava até com os grandes bancos nacionais, né, como a Caixa e outros bancos privados. Né, o BRB tinha uma política que era de mercado muito agressiva no financiamento imobiliário. Nesses casos que foram citados, alguns deles houve pedidos de investigação, alguns estão em curso, outros foram encerrados, ainda não há comprovação nenhuma de irregularidade. Mas tem um elemento que chama atenção no BRB, não necessariamente esses de financiamento imobiliário, mas que eu acho que são importantes que a gente olhe, né, com cuidado também, que é o BRB financiando grandes camarotes aí pelo Brasil, na Fórmula 1, né, enfim, em outras grandes agendas nacionais, né, fora de Brasília, Patrocinando o Flamengo? patrocinando o Flamengo, um time de fora daqui e não ajudando os times daqui, né, seja de futebol, de vôlei, né, tendo uma participação muito pífia no fomento ao esporte no Distrito Federal e muito grande, com um time que, coincidentemente, é o time que o governador torce, que é o Flamengo, né, e que ele viaja para assistir, né, o BRB, ele apoia o Flamengo. Então, me chama a atenção. Aí os camarotes aqui no DF que ele faz e tal, eu até entendo, é o banco da cidade e tal. Agora os camarotes fora daqui, né, para as autoridades, né, dando muitas regalias nesse processo, é muito estranhamento, né, a postura do BRB e como ele tem sido, como ele foi e tem sido utilizado nesse último período. Perfeito, deputado. Então, com essa sua resposta, eu gostaria de encerrar nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido aqui ao nosso pedido. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço e contem com a gente aqui com as informações sobre esse assunto e especialmente com um pedido aí de rigor na investigação, apuração, para que essas pessoas não fiquem impunes depois da violência que cometeram na nossa cidade, mas que essa apuração aconteça também em nível nacional. Muito bem, para aqueles que nos acompanharam até agora, eu vou repetir os recados do início da transmissão. Gosta do nosso canal aqui no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui que você acabou de ver. Gosta do jornalismo de Carta Capital, mas ainda não é um assinante nosso? Torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Bom, então é isso, ficamos por aqui e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.